O Brasil sempre se apaixonou por seus atores, de novelas inesquecíveis a personagens que marcaram gerações. Esses rostos se tornaram parte da vida do público. Alguns eram ídolos nacionais, outros eram talentos conhecidos por suas atuações marcantes. Mas o que o país nunca imaginou é que, por trás da fama, havia histórias muito mais sombrias, turbulentas e perigosas do que qualquer ficção exibida na TV. A verdade é que algumas estrelas do entretenimento brasileiro carregavam segredos que a maioria dos fãs jamais suspeitou. Segredos que os levariam do brilho dos estúdios diretamente para as páginas policiais, para celas frias e para julgamentos que mudaram suas vidas para sempre. A indústria tentou abafar alguns desses episódios. Outros foram explorados de forma intensa pela mídia, mas sempre de maneira superficial, deixando de lado detalhes cruciais, conexões ocultas e acontecimentos que jamais foram completamente revelados ao grande público. Hoje abrimos esse arquivo para sensacionalizar, mas para mostrar a realidade crua. 7 atores brasileiros que ultrapassaram o limite da lei e enfrentaram consequências dramáticas. 7 histórias que vão muito além dos títulos que você viu nos jornais da época. 7 verdades que finalmente vêm à tona. Prepare-se para revisitar casos que chocaram o Brasil, arruinaram carreiras e revelaram como a fama não é capaz de proteger ninguém do peso da justiça. Cada ator desta lista traz uma trajetória única, construída com personagens marcantes e escolhas desastrosas que os levaram à prisão. Do crime mais brutal ao vício mais destrutivo, da agressividade incontida ao envolvimento com o submundo. Estas são as histórias que ninguém te contou por completo. Aqui está o dossiê completo dos 7 atores brasileiros que já foram presos, e as verdades escondidas atrás de cada queda. 1. Guilherme de Pádua, o crime que assombrou o Brasil. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais sombrias da televisão brasileira. Guilherme de Pádua, que interpretava um papel relevante na novela explosiva da época, viveu uma ascensão rápida. Jovem, carismático, com promessas de se tornar um dos novos ídolos da Globo, ele parecia ter tudo. Mas bastou uma noite para destruir a própria vida, a carreira e a confiança de um país inteiro. O assassinato brutal da atriz Daniela Perez marcou o Brasil como poucos crimes fizeram. As circunstâncias do caso foram tão perturbadoras que se aproximaram de um enredo de terror psicológico, com premeditação, violência e um nível de frieza que chocou até investigadores experientes. O público, até então encantado com a imagem pública do ator, descobriu a existência de um comportamento obscuro que contradizia completamente o personagem gentil que ele interpretava na novela. Poucos sabem, no entanto, que os bastidores do caso escondem detalhes que nunca ganharam espaço na televisão. A investigação encontrou evidências que mostravam que a tensão entre o ator e a vítima vinha crescendo por semanas. Colegas de elenco relataram comportamentos estranhos, sinais de desequilíbrio emocional e uma mudança drástica na postura do ator pouco antes do crime. A tragédia, portanto, não foi apenas um ato impulsivo, mas o colapso de um indivíduo que já estava em um estado mental perigoso. A condenação veio com rapidez, mas o estrago já estava feito. Guilherme se tornou, para sempre, um exemplo extremo de como fama e monstruosidade podem coexistir na mesma pessoa. Sua queda não foi apenas pessoal. Ela marcou a história da televisão brasileira e deixou claro que a ficção, por mais intensa que seja, jamais supera certos horrores reais. 2. Dado Dolabella, o ídolo rebelde que quebrou a própria imagem. Dado Dolabella surgiu como o típico galã brasileiro, jovem, bonito, talentoso e com uma presença magnética nas novelas. Era querido por adolescentes, respeitado por veteranos da televisão e tratado como uma grande promessa da dramaturgia nacional. Mas ao contrário de muitos atores que mantêm vidas discretas, Dado tinha um temperamento explosivo que, apesar de conhecido pelos bastidores, raramente chegava ao público. A série de agressões, conflitos pessoais, desacatos e episódios de violência doméstica que o levaram à prisão revelou um lado altamente perigoso do ator. Seus relacionamentos conturbados,
Discussões públicas e atitudes imprevisíveis mostravam que havia uma instabilidade crescente que poucos tinham coragem de enfrentar. O público só via o galã sensível na TV. Longe das câmeras existia alguém completamente diferente, impulsivo e incapaz de controlar a própria ira. O que poucos sabem é que profissionais que trabalharam com ele relataram medo, tensão e receio constante em sets de filmagem. Episódios explosivos, portas socadas, gritos e comportamento agressivo eram mais frequentes do que o público imaginava. Com o tempo, a máscara de galã romântico se rompeu e revelou uma personalidade em conflito com a própria carreira. A prisão foi a consequência inevitável desse ciclo de instabilidade. Sua trajetória se tornou um alerta, às vezes. O personagem perfeito é apenas uma cortina de fumaça para esconder um caos que cresce por trás das câmeras. 3. Rafael Ilha, a descida ao abismo que virou o caso nacional. Poucos atores e artistas brasileiros tiveram uma trajetória tão turbulenta, longa e perigosa quanto Rafael Ilha. Ele começou a carreira ainda jovem, como um rosto carismático no entretenimento. Mais cedo se viu envolvido em um universo dominado por drogas, violência, impulsividade e decisões cada vez mais arriscadas. Sua história é uma das mais pesadas desta lista. Rafael não apenas foi preso uma vez, sua vida se tornou um ciclo constante de detenções, fugas, recaídas e envolvimentos com o submundo. Chegou a se envolver com armas, roubos e operações policiais que pareciam saídas de um filme de ação, mas eram assustadoramente reais. O público, que no início ainda tentava compreender sua luta contra o vício, perdeu a esperança ao ver que cada tentativa de recomeço terminava em novos problemas. O que muitos desconhecem é que Rafael teve, em várias ocasiões, sua vida ameaçada de forma real. Ele se aproximou de grupos criminosos, se envolveu com traficantes e viveu situações extremas que poderiam tê-lo levado à morte. A televisão só mostrava as manchetes sobre prisões, mas não revelava a profundidade do perigo que o ator enfrentava diariamente. Sua existência foi marcada por lapsos de lucidez e momentos de escuridão absoluta. Sua história é talvez a mais trágica, porque o talento existia, mas foi esmagado por escolhas que o afastaram completamente da possibilidade de uma carreira sólida. 4. André Gonçalves, a estrela quebrada pela pressão da vida real. Diferente de outros atores desta lista, André Gonçalves não se envolveu com crimes violentos nem com o submundo. Seu caso expôs uma outra realidade, a de uma vida pessoal desorganizada, marcada por conflitos familiares, financeiras e decisões difíceis. A prisão relacionada a dívidas de pensão alimentícia se tornou um ponto de virada em sua carreira. O público viu as manchetes, não viu o que havia por trás delas. André vivia uma crise profunda, emocional e financeira. Sua carreira estava em declínio e sua vida pessoal se desdobrava em múltiplos conflitos simultâneos. A prisão decretada foi reflexo de um colapso maior, resultado de anos de tensões acumuladas. Bastidores revelam que o ator sofria com episódios de ansiedade, dificuldade de manter estabilidade profissional e uma série de pressões judiciais que se acumularam até o ponto de ruptura. Seu caso não foi um episódio isolado, mas o ápice de uma sequência de fracassos pessoais que se desenrolavam fora do alcance das câmeras. Para o público, foi chocante ver um nome tão conhecido algemado. Mas para quem acompanhava de perto, era apenas o resultado de uma vida que já estava entrando em colapso. 5. Sérgio Ondjakov, a queda de um ídolo adolescente. Conhecido nacionalmente como o inesquecível cabeção de Malhação, Sérgio Ondjakov foi um fenômeno juvenil. Mas como muitos jovens famosos, ele não conseguiu lidar com a pressão do sucesso precoce. A dependência química o arrastou para um caminho de autodestruição que culminou em episódios graves e perigosos. O caso que mais chocou o país foi a operação policial que invadiu o local onde o ator mantinha a própria família em cárcere privado durante um surto. O público ficou horrorizado ao ver o ídolo adolescente em um estado irreconhecível, completamente dominado pelo vício e pela instabilidade mental. O que muitos não sabem é que Sérgio já vinha lutando contra a dependência há mais de uma década, passando por internações,
recaídas e momentos de extrema vulnerabilidade. Ele alternava períodos de aparente recuperação com quedas abruptas e violentas. A prisão não foi o início do problema, mas o auge de uma crise que vinha crescendo silenciosamente. Sua história é um lembrete doloroso de como o sucesso precoce pode ruir de forma devastadora quando não existe estrutura emocional para sustentá-lo. 6. Fábio Assunção, o galã que não conseguiu fugir dos próprios fantasmas. Fábio Assunção sempre foi um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Talentoso, elegante, capaz de interpretar personagens complexos com uma sensibilidade rara. Mas por trás dessa figura impecável havia um homem lutando silenciosamente contra crises emocionais e dependência. A detenção que virou manchete nacional expôs uma noite caótica, marcada por resistência, álcool e comportamento descontrolado. O que poucos perceberam é que esse episódio só apareceu publicamente porque fugiu completamente do controle. Crises semelhantes já haviam acontecido de forma privada antes. Fontes próximas ao ator relataram que ele vivia sob intensa pressão, com expectativas elevadas, cronogramas exaustivos e um padrão de perfeição que o consumia. Ele começou a recorrer ao álcool como válvula de escape, até que a situação saiu do domínio. A noite da prisão poderia facilmente ter terminado em tragédia, dada a gravidade dos atos cometidos. Embora tenha buscado tratamento e reconstruído sua imagem, a queda ficou marcada. Ela mostrou que mesmo o galã mais admirado pode ter batalhas internas que o aproximam do abismo. 7. Fernandinho Guimarães, o enigma do ator que virou personagem do crime. Entre todos os nomes desta lista, talvez nenhum seja tão controverso quanto Fernandinho Guimarães. Antes de se envolver com uma das facções mais perigosas do país, ele chegou a participar de produções televisivas, fazendo pequenos papéis. O que poucos sabiam é que, enquanto tentava construir uma carreira artística, também se aproximava do mundo do crime organizado. Sua prisão revelou o envolvimento com atividades extremamente perigosas, incluindo tráfico, associação criminosa e operações financeiras ilegais. O público ficou chocado ao descobrir que o homem que aparecia na TV também participava de esquemas dignos de filmes policiais brasileiros. Sua vida dupla terminou quando a polícia finalmente desmontou sua rede de contatos. O que não costuma aparecer nas reportagens é que Fernandinho já vinha sendo monitorado por meses antes da captura. Suas conexões com figuras poderosas do crime fizeram dele uma figura altamente perigosa, muito além do que o público imaginava. A queda foi rápida e definitiva. De aspirante a ator, e se tornou um dos nomes mais temidos das operações federais. Conclusão: estas 7 histórias revelam um Brasil que muitos preferem ignorar. Um Brasil onde atores admirados se transformam em manchetes criminais, onde talentos promissores se perdem em vícios, crises e decisões fatais. A fama, mais brilhante que pareça, não é capaz de proteger ninguém dos próprios erros. Ao contrário, muitas vezes ela amplifica as falhas e expõe os artistas a um julgamento público implacável. Cada homem desta lista representa uma queda diferente. A queda brutal de um criminoso, a queda emocional de um galã, a queda lenta de um dependente químico, a queda inesperada de um ídolo juvenil, a queda silenciosa de quem não soube lidar com a própria vida. São histórias humanas, dolorosas, perigosas e reais. No fim, a lição é clara: o Brasil pode amar seus atores, mas a verdade sempre aparece. E quando aparece, ela revela um lado da fama que ninguém aprende nas novelas. Um lado onde decisões ruins trazem consequências irreversíveis. Um lado onde o brilho do palco não é suficiente para esconder a escuridão que cresce por trás das câmeras.